Olá, muito bem-vindos então ao dia 13 de dezembro, no nosso mistério de Natal, nessa aventura que temos vivido dia a dia junto com o Joaquim e a caravana que tem viajado aí em direção a Belém e voltando no tempo. Partiu? Quando Joaquim acordou no dia 13 de dezembro, a sua mãe e seu pai já estavam no quarto dele. É você que abre, Joaquim, disse o pai. E Joaquim se levantou e pescou o papelzinho lá de dentro do calendário. A figura mostrava um arco-íris. Sentou na cama com a mãe de um lado e o pai do outro. Ambos se inclinaram para ver o papel. A mãe começou a ler. A Sexta Ovelha. Certo dia de junho do ano de 998, alguns monges que caminhavam pelo vale de Aosta viram passar um grupo de peregrinos por apenas um momento, assim como um relâmpago corta o céu, inundando de luz a paisagem por 1 ou 2 segundos. "Olhe!" exclamou um dos monges. "O quê?" perguntou o outro. "Achei que tinha visto uma procissão estranha caminhando pelo vale. Havia pessoas e animais. Atrás de todos vinha uma menininha correndo, junto com um anjo." O terceiro monge concordou. "Eu também vi. Parecia uma legião celestial." O monge, que não tinha visto nada, balançou a cabeça descrente. "Vocês têm certeza que aguentam este ar rarefeito aqui de cima?" Disse isso porque abaixara os olhos para admirar uma azaleia, no mesmo instante em que o grupo de peregrinos passara. 4 anos antes, alguns mercadores de Milão viram a mesma coisa que os 2 monges. Isso aconteceu um pouco mais para baixo no vale. A santa procissão parou um pouquinho para desfrutar da vista do lindo vale de Aosta. Efiriel apontou para o Monte Branco lá em cima e para o pico pontiagudo do Monte Matterhorn. Elizabeth estava mais interessada em examinar o calendário de Natal que recebera de presente do governador da Síria. Apontou para a porta número 12, na qual havia a figura de um calendário de Natal, exatamente como aquele que ela segurava. Virou-se para Quirino e perguntou: "Posso abrir as portinhas desse calendário pequenino também?" "Infelizmente não", disse Quirino. "Esse calendáriozinho está fechado com 7 selos. Dish!" O rei Gaspar limpou a garganta. Baltazar também. "Sendo sábios", disse o primeiro rei mago, "nós podemos revelar o que há lá dentro." "Algo misterioso escrito em letras minúsculas." "Então me diga o que é", disse Elizabeth. "Atrás da primeira porta está escrito: Elizabeth", começou Gaspar. "Atrás da segunda porta está escrito Elizabeth. E atrás da terceira, Isabeth. Daí vem Sabet, Abet, Bet e Et. Estas são as primeiras 7 portas." Elizabeth abriu um largo sorriso. "E depois vem o quê?" O segundo sábio respondeu: "Depois disso vem Teb, Teba, Tebas, Tebase, Tebasil e Tebasile. Daí restam apenas mais 10 portas." "E aí, o que há atrás delas?" "Elizabeth, Lisabeth, Isabeth, Sabet, Abet, Bet e Et." Elizabeth estava contando, mas ainda faltam 3 portas. Gaspar concordou com um gesto solene. Atrás da porta número 22 está escrito Roma. Atrás da porta número 23 está escrito Amor. E atrás da porta 24 vem escrito Jesus, em letras muito belas, artísticas. Uma letra é vermelha, a segunda é laranja e a terceira é amarela. A quarta é verde azulada e a quinta é violeta. Com isso, temos todas as cores do arco-íris,
pois Jesus é como um arco-íris. Por quê? Quando chove muito forte e depois o sol surge através das nuvens negras, aparece um arco-íris no céu. É como se fosse um pedacinho de Jesus no ar, pois Jesus foi como um arco-íris entre o céu e a terra. Josué ergueu seu cajado de pastor e bateu numa pedra com tamanha força que o som ecoou por todas as montanhas em torno. Para Belém! Para Belém! E como se as montanhas respondessem: Lém, Lém, Lém! Não demoraram para chegar ao Vale do Pó. É uma terra fértil formada pelo grande rio Pó, que desce desde os Alpes italianos a oeste até o Mar Adriático a leste. Efiriel disse que começariam agora a caminhar na mesma direção do rio. Percorreram o lindo e verdejante vale até que o rio Pó encontrou um outro grande rio chamado Ticino, perto da cidade comercial de Pávia. Efiriel lhes disse que seu relógio angélico indicava o ano de 904 e que nessa época Pávia já tinha uma faculdade de direito que era famosa em toda a Europa. Josué estava prestes a bater no chão com seu cajado de pastor, mas Jacó, o outro pastor, falou primeiro. Apontou para uma grande barcaça amarrada na margem do rio e disse: Vamos pegá-la emprestada. E assim toda a longa procissão de peregrinos saltou para a barcaça. Quando já estavam prontos para se afastar da margem, um homem chegou correndo com uma ovelha nos braços e disse: Aceitem meu sincero oferecimento. E assim, 6 ovelhas precisaram se amontoar na estreita barcaça. Quando já estavam no meio do rio, Quirino disse que Elizabeth podia abrir a portinha número 13 do calendário de Natal. Atrás dela havia a figura de um homem carregando uma ovelha. Quando a mãe terminou de ler, continuaram sentados na cama por um longo tempo, sem dizer nada. Lém, 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 disse por fim a mãe, quase cantando. Sabet, Tebas, disse Joaquim. Ficou surpreso. Pronto, aí está. Na verdade, João tinha murmurado metade do nome de Elizabeth. E ele, que nunca tinha pensado nisso antes, pronunciou então a mesma metade do nome, mas de trás para frente. Mas por que o velho João tinha feito isso? O pai também tinha algo a dizer. Puxa, se eu conseguisse encontrar aquele velho vendedor de flores, poderíamos ficar sabendo como foi feito o calendário de Natal e também por quê. Tenho certeza que é para espalhar um pouco da glória do céu, disse Joaquim. Acredito que o calendário mágico de Natal é uma pequena parte da glória do céu que se espalhou pela terra. Lá em cima há tantas coisas maravilhosas que é muito mais fácil elas se derramarem. A mãe e o pai riram. Só depois que leram todos os papeizinhos, compreenderam por que Joaquim vinha dizendo tantas coisas estranhas ultimamente. Estou pensando nos 3 monges do Vale de Aosta, disse a mãe. O pai e Joaquim olharam para ela e continuou. Nós estamos aqui sentados aqui quase como aqueles monges. Joaquim não conseguia mais guardar seu segredo sobre o encontro com João. Era como se esse último segredinho estivesse explodindo dentro da cabeça dele. Seria bom deixá-lo sair. Falou então. O velho João estava aqui no portão um dia, quando voltei da escola. Ele conseguiu o nosso endereço com o dono da livraria. O pai deu um grito. Por que você não nos contou? Achei que não era importante. Ele só queria saber quem era que tinha pego o calendário. Tudo bem, mas o que ele disse? Perguntou o pai impaciente. Deve ter dito alguma coisa sobre o calendário mágico. Disse que ainda não era Natal e queria me contar mais coisas sobre Elizabeth uma outra vez. Vou passar pelo mercado hoje de novo, disse o pai,
e vou encontrá-lo, nem que tenha que laçar esse João. Mais tarde, porém, quando chegou em casa, o pai apenas ergueu os braços desanimado. Sumiu, como se a terra o tivesse engolido. A tarde toda, Joaquim repetiu 2 nomes dentro da sua cabeça. Elizabeth de Basile. Elizabeth de Basile. Um nome era reflexo do outro, mas quando Joaquim olhava no espelho, via a si mesmo, embora a imagem no espelho fosse invertida. Seria uma mensagem secreta, dizendo que as 2 Elizabeths eram a mesma pessoa? Mas de Basile também parecia um nome próprio. Será que existiria alguém chamado de Basile? Naquela noite, Joaquim ficou longo tempo olhando para o teto antes de conseguir relaxar. No fim, precisou levantar, escrever alguma coisa inteligente no seu caderninho. Era uma coisa que ele tinha visto dentro da sua cabeça. E aí ele escreveu um quadradinho com Tebas e Sabete. Chegamos ao fim do dia 13 de dezembro. Acompanhe essa nossa aventura, né? Esse mistério de Natal. Aqui no Instagram, estou deixando salvos os vídeos nos Reels e também no YouTube, para você assistir com a família, para acompanhar essa linda história de Natal. Um beijo, fique com Deus e até amanhã.